A pecuária brasileira, não diferente de tantas coisas no mundo hoje, vive uma transformação, né? Eu acho que nós estamos no meio dela. Daqui 10 anos a gente olha para trás e vai ver que era a construção de algo histórico, né? Em qualquer segmento. A gente vê o quanto a tecnologia avançou nesses últimos anos, é de uma distância, é um abismo, né? Em relação ao que ela evoluiu 50 anos atrás, né? Então, tem, aliás, dados de pesquisa, né, que contam isso, né? Nós evoluímos talvez aí nos últimos 20 anos mais do que a gente evoluiu em outros segmentos aí em séculos, né? Então, nós estamos em constante transformação. E a pecuária, para mim, não é diferente. Eu costumo dizer isso há alguns anos, né, que para mim a pecuária brasileira tende ao modelo americano. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos ter um encolhimento de rebanho, na minha opinião, né? Então o rebanho nosso deve ficar cada vez menor por conta de uma disputa de áreas, inclusive, né? A agricultura, para mim, ela segue avançando e forte nas áreas de pouca produtividade pecuária e que tem uma aptidão agrícola. Em contrapartida, a demanda por carne também deve continuar aumentando, né? Como resolver essa equação? Do jeito que os americanos resolveram. Então, são animais de maior potencial genético, com uma capacidade de produzir cada vez mais carcaça num período de tempo cada vez menor. Ou seja, precisa de uma velocidade de produção maior. Isso você precisa de algumas coisas, ou tecnicamente falando, você precisa de algumas coisas trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, nós precisamos de um melhoramento genético desses animais que vão ser colocados no sistema de produção. Nós precisamos de um aumento no aporte nutricional para que esses animais expressem esse potencial de maneira mais acentuada. Enfim, nós devemos ir para um abate de animais cada vez mais jovens e com mais peso de carcaça, né? Então, se a gente olha aí hoje nos Estados Unidos, os animais são abatidos em média com 18 meses de idade e com um peso de carcaça entre 26 e 28 arrobas. No Brasil, faz tempo que eu não olho esses dados, me lembro de ter estudado algo na casa de um animal próximo às 20 arrobas para uma idade de aproximadamente 3 anos, né, de 36 meses. Então, o dobro da idade que um animal americano com um peso substancialmente menor, né? Isso tem uma série de motivos, de fatores, mas eu entendo que nós devemos tender ao modelo americano nesse sentido. Nós não vamos, provavelmente, na minha opinião, deixar de ter a recria como parte do processo, afinal de contas, pela extensão territorial, pela tropicalidade, enfim, por uma série de características que nós temos aqui, inclusive um modelo de integração com a própria agricultura que deve avançar, né? Nós temos uma janela de pastejo nas operações de integração lavoura-pecuária que é extremamente benéfica para a atividade, né? Para a recria desses animais, é onde você consegue produzir bastante peso com baixo custo. Então, você alonga um pouquinho o ciclo de produção e vida desse animal e, em contrapartida, você dilui bastante os custos. Enfim, você otimiza os recursos disponíveis, né? Tanto para a pecuária quanto para a agricultura. Isso também tem um impacto positivo na agricultura, o ciclo de pragas, enfim, uma série de coisas. Então, quando eu digo que a gente tende ao modelo americano, né, como sistema de produção, estou me referindo a vacas de cria se deslocando para regiões de menor potencial produtivo agrícola, né, com animais que devem estar com a sua seleção genética cada vez mais acentuada, por conta disso, entregar bezerros mais pesados, que vão receber um aporte nutricional melhor, seja de um pastejo numa área de integração lavoura-pecuária, que vai fazer uma recria curta, mas bastante produtiva, seguido de uma terminação no coxo, que só deve aumentar. Terminação no coxo essa que, para o modelo atual, né, os dados de confinamento aí, também não sei bem como eles estão hoje, mas se a gente estiver falando aí algo na casa de 5 milhões de animais terminados em confinamento para um abate total na casa dos 35 milhões, nós estamos falando de um percentual muito pequeno ainda terminado em confinamento, né? Menos de 20%. Eu entendo que isso também vai aumentar, né? De novo, fazendo um paralelo à pecuária americana, se eu não estiver equivocado, lá eles abatem cerca de 90% dos animais terminados em confinamento. Nós aqui ainda não fazemos 20%. Eu entendo que nós devemos ter um avanço da terminação em confinamento para conseguir compensar essa produtividade que vai ser demandada. Que o confinamento profissional, mesmo cobrando a sua margem dentro do negócio, consegue ficar competitivo comparado àquele produtor fazendo isso em casa, sozinho,
porque ele tem realmente ganho em diversas etapas do processo.